Olá pessoal, tudo bem? Meu nome é Rodolfo, estamos aqui para uma série de aulas com vocês, né? Antes eu vou fazer uma breve apresentação, principalmente para aqueles que não são meus alunos, ok? Eu estou no singular lecionando há 16 anos, comecei na unidade de Santo André, trabalhei também na unidade de São Caetano, e há 10 anos eu trabalho na unidade de São Bernardo do Campo com primeiros, segundos e terceiros anos. Para quem estiver assistindo esse vídeo, essa é a nossa segunda aula. Tudo bem, a primeira aula foi o tema gerador dessa aula, desse vídeo agora, né? Que é o documentário Por uma Outra Globalização, tá? Produzido a partir da obra do geógrafo Milton Santos. Tá? Até como uma forma de homenagear, né, de prestigiar os demais professores do singular, ok? Para os alunos de Santo André, professora Rose, terceiro ano, segundo ano a professora Sandra, que me ajudou a elaborar essas aulas, professor Renato do primeiro ano, São Caetano do Sul, professor Kleber, tá? E no noturno, professora Sibeli, ok? E São Bernardo, eu, Rodolfo. Então, uma forma de homenageá-los, vou falar um pouquinho da biografia do geógrafo Milton Santos, ok? Milton Santos, que ganhou em 1994, o que se equivale ao Prêmio Nobel da Geografia, que é o Prêmio Weintraub Laude, ok? E tem uma história muito bonita, tá? Vou colocar, antes de falar dele, vou colocar a imagem dele para vocês verem aí, tudo bem? Então, Milton Santos, geógrafo brasileiro, negro, teve a oportunidade, né? Muito importante falar de oportunidades. Milton Santos teve a oportunidade de estudar no internato na Bahia, tá? Em Salvador, de estudar na Universidade Federal da Bahia, e lá ele se formou tanto em Direito quanto, né, em Geografia. Tornou-se professor dessa universidade, fez doutorado, tá, na Universidade Católica de Salvador, e no final dos anos 50, o Milton Santos ele foi fazer o doutorado dele, tá, na Universidade de Estrasburgo, tá, na França, retornou ao Brasil nos anos 60, tá, continuou trabalhando ali na Universidade Federal da Bahia, e por conta do governo militar, tá, da ditadura militar em 1964, ele acabou sendo preso, e num acordo entre as universidades, os amigos aí em contato com a França, ele acabou sendo exilado, tá? E na França ele foi lecionar na Universidade de Toulouse. Tá? Lecionando na Universidade de Toulouse, ele passou por outras 3 importantes universidades na França, tá? Bordeaux, Sorbonne, depois ele foi lecionar no Canadá, tá? Na Universidade de Toronto. De Toronto ele migrou para os Estados Unidos, também sempre a convite, como professor convidado, e trabalhou também no MIT, né, que é o Instituto de Tecnologia da Universidade de Massachusetts. De lá ele volta para a Inglaterra, tá, para lecionar na College de Londres, né, e de Londres, tá, ele percorre aí mais um episódio aí no final dos anos 70, quando ele trabalha na OIT, a Organização Internacional do Trabalho, tá, a convite para trabalhar na ONU, e aí ele retorna para o Brasil, tá, em 1976, ainda ali no governo militar, convidado para lecionar na Universidade de Campinas, na Unicamp. Da Unicamp ele volta para a Universidade Federal da Bahia, ok? E da Universidade Federal da Bahia ele vem, leciona um tempo nos anos 80 na Federal do Rio de Janeiro, na UFRJ, e da UFRJ, depois dos anos 80, nos anos 90, ele termina a carreira dele trabalhando na USP, tá? Na Universidade de São Paulo, onde ele aposenta lá com os seus já 70 anos em 1997. Então, uma história brilhante. Infelizmente, é um honoris causa, né? Ganhou vários prêmios honoris causa nessas universidades por onde ele passou, que infelizmente no Brasil, assim como muitos intelectuais, não foi reconhecido como deveria. É um profissional que tem busto em várias universidades aí em homenagem, e ele fez essa obra brilhante para nós, que vocês assistiram na primeira aula, por uma outra globalização. E onde que tem origem essa obra do Milton Santos, Por uma Outra Globalização? Foi publicada pela primeira vez nos anos 2000, tá, no ano 2000. Em 1979, tá, no período que ele já tinha retornado para o Brasil, o Milton Santos ele produz uma obra, tá, chamada O Espaço Dividido, ok? E no Espaço Dividido ele já fazia uma análise do que vinha acontecendo no mundo, tá,
fruto dos empréstimos que o Fundo Monetário Internacional, tá, só para lembrá-los, o Fundo Monetário Internacional e o Banco Mundial são instituições financeiras vinculadas à ONU que têm o papel, tá, de promover aí empréstimos. Tá? Primeiro, se vocês pesquisarem o que é o FMI e o Banco Mundial, vocês vão encontrar que eles são agências de fomento, agências de financiamento, tá? Onde os países empenham dinheiro, tá? Montantes aí em centenas de milhões de dólares ou até bilhões de dólares, como é o caso dos Estados Unidos, com o objetivo, olha só como bom agiota, de promover o desenvolvimento econômico e social dos países pobres naquele momento terceiro-mundista. Então, nós estamos falando ainda de Guerra Fria. O FMI e o Banco Mundial foram criados lá em 1944, tá, se não me engano, lá no acordo lá de Bretton Woods, né? Naquele revezamento, no ano em que o presidente do FMI era inglês, era britânico, o presidente do Banco Mundial, ou do BIRD, né, o Banco para a Reconstrução, era americano, e assim vice-versa eles revezavam. E naquele momento era interessante para os Estados Unidos financiar o desenvolvimento e a reconstrução da Europa Ocidental, da Europa aliada dos Estados Unidos na Guerra Fria, para que eles pudessem, então, né, bater de frente aí com também a expansão do socialismo soviético, tá, com a União Soviética. E aí o Milton Santos ele percebeu, e no Brasil, se vocês estudando a história do Brasil, tá, nesse momento os alunos do segundo ano estão tendo essa aula, mas provavelmente aí nas próximas semanas, os alunos de primeiro e de terceiro ano também terão essas aulas. Por quê? Porque vocês lá no oitavo e nono ano do ensino fundamental 2, vocês também estudaram Guerra Fria, estudaram blocos econômicos, enfim. Tá? E o fim da Guerra Fria, com a formação aí da nova ordem mundial, com a globalização e a formação dos blocos econômicos. E aí o que acontece ali nos anos 70, se nós observarmos aqui no Brasil? No início dos anos 60, o Brasil ele acaba se endividando com os empréstimos com o FMI, tá? Durante o governo, no início dos anos 60, com o governo JK. Juscelino Kubitschek, né, acabou contraindo empréstimos aí, tá, com essas instituições de fomento, para financiar o desenvolvimento econômico do Brasil. Tá, o slogan Brasil 50 anos em 5. E naquele momento, qual que era o objetivo? Em 5 anos do mandato presidencial, naquele momento o mandato presidencial ele era de 5 anos, não tinha direito à reeleição, o Juscelino cria esse slogan e não tem milagre, né, gente? Captou empréstimos para produzir uma base, tá, de infraestrutura para que o Brasil pudesse receber a indústria moderna, uma indústria que precisa de portos, de rodovias, principalmente de energia elétrica, então a construção das nossas hidrelétricas, a construção dos portos, posteriormente a Anchieta Imigrantes não é por acaso que elas passam aí na porta, na porta e nos fundos aí de Scania, Volks, Mercedes, tá? Aqui na nossa própria São Bernardo do Campo, ok? E qual que é o grande problema, né, que a gente faz aquela análise do bom agiota? A que custo esses empréstimos vieram para o Brasil? Qual eram os juros? Quais eram os juros? E aí chega nos anos 70, o Milton Santos, ele analisando todas essas questões, ele percebeu que esses países terceiro-mundistas que buscavam esses empréstimos, eles estavam se endividando de uma forma galopante, uma bola de neve. Para vocês terem noção, a cada ano nos anos 70, a dívida externa contraída pelo Brasil ela aumentava em 20%. Em uma década e meia, essa dívida ela ganhou aí condições, né, gigantescas, ao ponto que ela foi caracterizada como uma dívida impagável. Eu, por exemplo, tenho 37 anos, nasci em 1982, eu nasci na chamada década perdida, os anos 80, aqui para os nossos países terceiro-mundistas naquele momento, e num país onde a dívida externa já era considerada impagável, um endividamento sem precedentes. Tá? E o Milton Santos, nessa obra do O Mundo aí Dividido, né, ele passou a perceber, tá, na obra O Espaço Dividido, quais seriam os efeitos da futura globalização. Ele ganha inclusive o Prêmio Nobel ao caracterizar o que seria o mundo globalizado, com a vitória dos Estados Unidos, já sinalizando, né, a União Soviética mostrava-se já enfraquecida no final dos anos 70, início dos anos 80. Então ele percebeu, os Estados Unidos vai vencer a Guerra Fria, tá, como ocorreu lá em novembro, né, de 1989. Para alguns historiadores, a queda do Muro de Berlim, a queda da Cortina de Ferro já foi o grande símbolo do fim da Guerra Fria, porém só lá, né, no final, em dezembro de 1991, a dissolução oficial da União Soviética. Tá? E posterior à dissolução da União Soviética, nós percebemos que as próprias organizações supranacionais começaram a se organizar como blocos econômicos, 1991 Mercosul, tá? 1993
o que hoje é a União Europeia, 94 o NAFTA e por aí vai. Okay? Numa defensiva, o NAFTA, o NAFTA 1994, e nós percebemos que os países eles acabavam, tá, com a vitória dos Estados Unidos, se organizando para se defender dessa potência, né, essa unipolaridade que os Estados Unidos estabelecia naquele momento, que a gente caracteriza aí como a nova ordem mundial, mas também traz para nós um panorama de a nova desordem mundial. E o Milton Santos, tá, nesse prêmio Valtrin Lud, que ele ganhou em 1994, um prêmio aí reconhecido por as 50 maiores universidades do mundo, tá, ele já mostrava que naquele momento essas duas instituições da ONU, tá, o Banco Mundial e o FMI, eles passariam a servir como grandes articuladores de força de poder econômico e político. Tá? E tudo começa, tá? A primeira pesquisa que eu quero que vocês façam é sobre o Consenso de Washington, que ele foi justamente no final de 1989 que ele aconteceu, o Consenso de Washington, feito ali pelo presidente do FMI, do Banco Mundial e o chefe do Tesouro norte-americano. Eles traçaram ali parâmetros de como, tá, as teorias neoliberais seriam implantadas de acordo com a agenda do FMI. Então a pesquisa que eu quero que vocês façam é sobre o Consenso de Washington e a agenda do FMI no Consenso de Washington, que fala o quê? Do câmbio flutuante, da estabilidade econômica, coisa que o Brasil conquistou lá com o Plano Real em meados dos anos 90, e toda uma agenda política de privatizações, tá? De diminuição do Estado e, óbvio, de privatizações de estatais. Como nós, né, os meus alunos aí do primeiro ano, quando nós vimos mineração lá no caderno 3, nós tivemos lá a história um pouquinho da Petrobras, da Vale, naquele momento Vale do Rio Doce, da própria Companhia Siderúrgica Nacional, né? Como que essas empresas foram privatizadas nos anos 90, como que o setor de transmissão de eletricidade no Brasil, que hoje é a Enel, era a Eletropaulo, né, e no passado a CESP, tá? Como que elas foram privatizadas aqui em São Paulo e no restante do Brasil, as demais companhias de transmissão e fornecimento de energia elétrica, principalmente o setor de telecomunicações, de telefonia, as companhias de mineração e a tentativa de se privatizar a Petrobras. Ok? Nós sabemos bem aí dos pontos positivos e negativos, tá, que a privatização ela pode aí nos oferecer, tá? Uma questão extremamente polêmica, mas enfim. E nesse momento, o Milton Santos ele passa a analisar a obra e caracterizar a globalização como o momento que nós viveríamos da fábula à perversidade. A globalização como fábula, tá? Essa parte do consumo, e o Milton Santos ele começa a colocar o consumo como o grande fundamentalismo do século XXI, desse início do século XXI. E por que fundamentalismo do século XXI? Se nós percebermos hoje, vocês nasceram na frente do Discovery Kids, né? E numa confusão, ao mesmo tempo que você via a propaganda da ReHap, consuma, compre essa, aquele brinquedo, essa, aquela boneca, esse ou aquele super-herói. Nesse mesmo Discovery Kids nós tínhamos o quê? O cachorrinho lá, o Doc, né? Que tocava a musiquinha, te ensinava a ser sustentável, a fazer o catapilha. E como, né? Com os padrões de consumo que nós temos hoje, como que nós podemos, aí, de certa forma, trabalhar também com as questões ambientais. E por isso que no documentário do Milton Santos, vocês perceberam que logo no comecinho ali ele coloca a questão do protocolo de Kyoto, os Estados Unidos não aceitando o protocolo de Kyoto e outras nações desenvolvidas também. Por quê? Naquele momento, assinar o protocolo de Kyoto lá em 1997, iria conceder a essas grandes nações desenvolvidas uma redução do ritmo de crescimento, de ritmo do PIB. O que é PIB? Produto Interno Bruto, mas simboliza a produção de riqueza anual, trimestral aí de cada nação, de cada país. Tá? E por isso que constantemente o FMI e o Banco Mundial eles estão acompanhando o ritmo de crescimento e as análises, aí, os prospectos de crescimento do PIB de todas as nações, tá? Estabelecendo inclusive o risco de se emprestar, né, recursos a essas nações, colocando para os investidores qual é o risco de se investir no Brasil e em outras nações do mundo. Tá? E o Milton Santos analisando a globalização como um ambiente que viveríamos um cenário de fábula e outro de perversidade, naquele momento o mundo passa a ser dividido, com a globalização, com a nova ordem mundial, entre ricos desenvolvidos e pobres subdesenvolvidos. E óbvio que o Brasil, que até aquele momento era caracterizado como um Brasil terceiro-mundista, o Brasil passa a ser
caracterizado como um país subdesenvolvido e recentemente ganhando o caráter de emergente. Professor, o que o país precisa para ser caracterizado como um país desenvolvido? Se nós analisarmos o auge do Brasil como país emergente, 2010, 2011 até 2012, 13, todos os relatórios analisando o IDH, o tripé do IDH, né, educação, saúde e renda, eles mostravam que o Brasil, antes de tudo, precisaria o quê? Equalizar a renda, equalizar oportunidades, tornar a sociedade mais equilibrada, mais harmônica e, né, a gente tentar minimizar ao máximo esse abismo social que nós temos de uma grande quantidade nas mãos de poucos e a grande massa da população vivendo a fábula de um dia tentar chegar no apogeu, no ápice do consumo, né, que parece que é a referência para a felicidade no mundo hoje. E nós falaremos muito disso no próximo vídeo, tá? Que será o vídeo aí da nossa 6ª aula, depois de vocês assistirem o filme, o documentário A Ponte, que mostra um pouquinho esse ambiente de exclusão social aqui na Grande São Paulo. Tudo bem? Façam as atividades que eu e a professora Sandra pontuamos aí para vocês, tudo bem? Tem análise de música do Gilberto Gil, análise de música da Tribo de Jah, uma música inclusive que chama Globalização. Façam essas atividades, pesquisem sobre o Consenso de Washington, pesquisem sobre a agenda do FMI, o que é o Banco Mundial, o que são essas agências de fomento que parecem com bons agiotas, tudo bem? Procurem fazer as atividades, ok? E acompanhem o nosso próximo vídeo aí, o vídeo da 6ª aula, onde nós falaremos da ONG da Casa do Zezinho, o vídeo A Ponte, que divide os jardins da Zona Sul de São Paulo, do Capão Redondo, do Parque Santo Antônio, e falaremos um pouquinho sobre essa fetichização do consumo. Um pouco vocês aí já tiveram um pouquinho com os professores de filosofia e sociologia quando analisaram as obras do Zygmunt Bauman, né? A Sociedade Líquida, enfim, tudo bem? Pessoal, um forte abraço, espero que vocês aí consigam desenvolver bem essas aulas e que a gente possa manter o foco e vivenciar aí esse período que parece ser longo aí dessas atividades à distância. Tudo bem? Um abraço.